Quer dizer, segunda não, sexta. Hoje, à noite. Bora, mano, bora. Ei, vocês vão puxar, eu vou puxar, tá? Puxa a vinheta. André Roberto. Puxa a vinheta. Fala aí, pessoal. Hoje, aqui no Parasicast, eu, André Robert, Arthur Carvalho e Daniel E Menezes. aí, pessoal? Eu achei que vocês iam fazer a introdução. Fala aí, pessoal. Hoje, aqui no Parasicast, contamos com a presença de Arthur Carvalho. Bom dia. Daniel Menezes. Oi, gente. E eu, André Robert. E hoje, na programação de hoje, nós iremos falar sobre o filme Parasita, que, em 2019, foi o vencedor do Oscar de melhor filme, e que foi dirigido pelo sul-coreano Bong Joon-ho. O filme, para quem não sabe, é conhecido justamente por falar de uma das pautas sociais mais discutidas atualmente, que é a desigualdade social. A relação simbiótica entre ricos e pobres, e até onde o pobre pode ascender socialmente. E até onde o rico pode sugar o pobre. Exatamente. Mas agora falando sobre o filme mesmo, direto, tem uns bagulho interessante no filme. Por exemplo, tirando a parte mais óbvia, que é falando sobre parasitismo, etc., que no caso, parasitismo que os ricos sofrem dos pobres. No caso, só você direto sim, mas questão de eles estarem se aproveitando da ingenuidade da família rica, da família Park, para poder se beneficiar tanto financeiramente, direto, né, que é questão de conseguir empregos, quanto para ter uma percepção de vida melhor. No caso, tá morando na casa deles, entendeu? E etc. Mas também é bem interessante que o filme ele traz tem muita coisa subjetiva que você só percebe, ou você percebe prestando bastante atenção, mas tem que ver o filme mais de uma vez, tá ligado? Aí, Como por isso acontece várias exemplo, outras coisas interessantes. o jeito que a família Kim, ela meio que substitui os trabalhadores da família Park. Eles dão algumas dicas de como aquilo vai acontecer. Se você perceber, logo depois você percebe, entendi porque ela fez aquilo. Dá pra perceber no filme como ocorre essa substituição. Eles dão meio que dicas objetivas. Exatamente. Tipo, como por exemplo, eles substituíram a governanta. A dica lá era molho de pimenta e pêssego. Então, e o que aconteceu depois? Colocaram molho de pimenta no papel, fingindo que é sangue. Já que a governanta ela é alérgica a pêssegos, ela tossiu, então meio que virou um sangue. E entre aspas, descobriram que ela tinha tuberculose. Então, mas não é por nada não, mas aquele sangue lá tava meio colorido demais. Aquele sangue lá tava meio coloridinho demais, hein? Tava muito vermelhinho. Não tava muito realista não, mas dava pra passar aqui um contexto ali. Rico é besta, rico é besta. Calma aí, um dos simbolismos muito, muito interessantes que o filme traz também é a metáfora do cheiro. Ao decorrer do filme, a grande parte dos Park, principalmente a criança, né, ela é uma das primeiras a perceber sobre o cheiro dos Kim ser muito parecido. Apesar de que no filme dá a entender que é porque eles são parentes, o cheiro também simboliza algo muito maior, que pode ser a marca da classe social da família. Porque não importa o quanto os Kim tentam se misturar, os ricos sempre vão perceber que eles são diferentes. E essa diferença não é só nem visual ou financeira, mas é algo quase instintivo. Como se os Park sentissem que existe uma barreira invisível entre eles. Isso é cruel, porque mostra como os ricos enxergam os pobres não só como inferiores, mas como algo tipo incômodo. Um cheiro que não deveria estar ali, tá ligado? Mas é interessante também, tipo assim, que eles começam falando, porque é a parte mais direta que a gente pensa mesmo, que é a questão deles terem cheiro parecido. Tipo assim, eles até falam a questão deles terem cheiro parecido, no caso, o filho da família Park, mas no decorrer do filme, mais pro meio, final, quando o senhor e a senhora Park estão juntos,
eles até chegam a comentar, você tá sentindo esse cheiro? Que no caso era a família Kim que tava escondida debaixo da mesa. Aí ele falou, tô sentindo sim. Lembra o cheiro do De motorista. metrô. No caso, o pai, do pai da família Kim. Daí, tipo assim, ele começa a dar umas características, tipo assim, cheiro de quem anda de metrô, aí que é Aí lotado depois a e tal. mulher. Aí depois a É, mulher fala que faz tempo que ela já não andava de metrô. que tipo assim, é mais questão, essa fala dela é mais pra dar aquela diferenciação de, diferença de rico e pobre, tá, mundos diferentes, mas é interessante que as características que ele passa, as características que ele fala como sendo cheiro, não é algo que seria só por ser a mesma família, um ser humano, mas é mais pela questão da classe social mesmo, por locais onde que a pessoa vai, coisas que ela faz, etc, etc. Cara, Também outra coisa também é ah, meio que o desespero. Quando a família Kim, ela percebe que tudo aquilo está prestes a arruinar, como naquele caso da governanta que entrou lá, foi pro porão, essas coisas, aí começou o caos, começou o declínio. Aí, sim, sim. o desespero para não perder aquilo que eles estavam conseguindo, eles estavam já na reta final. Já estavam no final. Eles Ah, literalmente mataram ah, uma pessoa para não voltar para aquela vida. E no final voltaram mesmo assim. Então é o sim. desespero para não voltar atrás. Mas uma coisa, Andrew. Diga. E o bagulho das escadas, mano? Cara, É verdade, isso é uma subir das metáforas que faz no filme. Tem muito no filme, muito, 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 muito. muito, muito. Mas é um negócio muito top. O que tu acha? Verdade. Tinha que chegar uma rapaziada que calma aí rapidinho. Enfim, quando ele vai lá, uma coisa muito interessante do filme é o jeito que eles representam a subida e a, perdão, a ascendência e a decaída, sei falar. Sim. Não sei falar. A social é subir a A classe descida social, da classe subir e social. descer na classe social. Quando eles vão para a casa dos Kim, Sim, dos Park, eles sobem muitos degraus, muitas escadas, sim. para demonstrar que eles estão subindo de classe. Tanto é que a casa dos Park é literalmente numa ladeira. Né? Então, É, eu achei esse detalhe e é muito no topo da interessante no filme. cidade. Uma coisa também é relacionada a isso. Mas é interessante que não é só questão. Porque se fosse só falar que está subindo ou descendo socialmente, eles colocariam, por exemplo, a mesma quantidade de tempo ou quantidade de tempo parecida. Mas é interessante que quando começa aquela chuva que alaga a casa deles, um negócio que é da hora é que você percebe que eles estão descendo, que é mostrado, né? Eles descendo por muito mais tempo de tela do que quando era só subindo ou quando era corriqueiramente, quando era com o passar dos dias. Por quê? E o que Você é mais percebe que peculiar ali. ainda, inclusive, de forma Ah, de te interromper, mas agora que eu realmente tive tempo para de falar, boa, de boa, de mas boa. essa metáfora da escada, ela se estende até essa chuva. Porque se tu for parar pra pensar na escada como literalmente uma grande escada, onde os parques estão lá no topo, a chuva para eles não afeta tanto quanto o pessoal que tá lá embaixo. E aí que tu percebe o quanto eles estão desconexos da realidade por estarem lá em cima. Porque Aham, a mulher, que é a mãe do Dahi, do Dason, né, no caso, que é a sim. Chunsuke, ela inclusive fala da chuva ser uma bênção. Mas Sim, sim. essa mesma chuva tava deixando a gente desabrigada. Tava lagando Então, essas moradias. isso, e aí é que tu Cara, percebe o quão longe vai essa metáfora da escada. Porque a chuva ela não afeta tanto o parque, porque eles estão lá em cima, sim. Aí tem as entendeu? realidades opostas. Cara, e E é aí interessante que até a metáfora da chuva, porque se fosse algum outro fenômeno, sei lá, terremoto não faria todo sentido. Mas a chuva é interessante porque, até como é feito no filme, você percebe que tem coisa caindo junto com a chuva, sendo levado pela chuva que vai caindo, etc, etc. Mas, querendo ou não, uma das coisas que é levada é a própria família Kim, que vai descendo todas essas escadas. Tipo assim,
você percebe que é uma alusão como se quando se tem um problema, quando se tem algo que dificulta os de classe social mais baixa se misturarem com o rico, você percebe que quando é mostrada essa diferença que acontece com os mais pobres, vão para o local que seria a origem deles, vão descendo essas escadas e vão sendo empurrados de volta para a posição que eles estão, tanto pela chuva, quanto pelo que é algo natural, etc., quanto pelos próprios ricos. Outra coisa também é do jeito que a Ah, família Park, ela enxerga os empregados, tipo, como sim. animais, como... Mas eles... eu não enxergo como humano direito. Como seres primitivos que só servem para seguir ordens, Sim. como Por exemplo, a robôs. governanta que já estava, sei lá, chutando assim, 10 anos, já estava muito tempo lá. Dá para considerar que fazia parte da família. Até a própria mãe da família Kim fala isso. Da família Kim, não, perdão, é da família Park. Ela fala que, tipo, nossa, ela fazia parte da família, eu não sabia. Mas quando foi pra despedir ela, nem teve conversa. Ela nem até soltou uma mentira ali, só pra jogar ela fora. E também tem a cena do carro, né? Que é o pai da família Kim e o pai da família Park sendo levado até, acho que é em casa, se não me engano. Vocês estão ligados? Sim. Sim. Então, pô, do Eu cara não falando, sei. tipo assim, eles estão Não. conversando, etc, etc. Daí o pai da família, o motorista, no caso da pai da família aqui, ele tenta puxar assunto, querendo aquele papo mesmo de motorista, de vamos ficar aquele clima. Aí quando ele tenta, ele fala, o senhor Park, ele já corta ali o assunto, fala assim, foca na estrada, porque ele tá lá, tá olhando essa coisa justamente. Daí é tipo assim, não quero conversar contigo, você só tá aqui pra fazer teu trabalho, tá ligado? Mesma coisa no aniversário do menino. É, aí esse Cara. aí É concordo incrível também. como tudo isso, como tudo isso vai acumulando tensão na gente que assiste, até o ponto que o bagulho explode, tá ligado? O que faz o final ser ainda mais impactante, pô. Pois é. Sim, partir do Tudo, final tudo, na festa. tudo. Eu acho que pra mim, até agora, esse simbolismo do cheiro é praticamente uma matada muito genial, pô. É inacreditável como esse filme mostra que a desigualdade ela não tá só no dinheiro ou no status, tá ligado? Mas ela também pega aquilo, né? Que o pobre nunca deixa de ser pobre. É inacreditável, bicho. E é interessante que o legal do cheiro, que diferente de algo visual, é invisível, tá ligado? É algo que eles percebem, é algo meio instintivo. E é algo que Que é eles como se fosse o tentaram próprio tirar. preconceito. Eles tentaram mudar o Sim, cheiro. Tanto é que eles compraram mais amaciantes. diferentes, né? De melhor É. qualidade. O que só enfatiza a Cara, metáfora de que o pobre nunca vai deixar de ser pobre. sim. E parte do E os preconceito ricos também, é uma sempre vão ficar mais maneira. ricos. Ah, enfim, é capitalismo. Outra coisa também que enfatizaram no final do filme foi a morte da irmã do menino lá da família Kim. Que Sim, sim. não emprestaram atenção na morte dela, só como ela não tinha uma classe social alta, então não enfatizaram a morte dela. Já Uhum. o senhor, o pai da família Park, foi bem enfatizado que ele saiu bem. Sim. Inclusive os ricos, eles saíram e deixaram os pessoal lá, o resto, deixaram o resto. Cara, É uma aí visão. também tem o. Que nem a gente tá falando, que vocês falaram, de que vai acumulando, acumulando essas situações, e quando é no final mais impactante, tu percebe que depois que acontece aquele bagulho de aquele homem tava preso no bunker, ele acaba saindo, ele é esfaqueado e tal, com espeto, né? Churrasco. Daí o senhor Park, ele tava querendo levar o filho dele, né? Sim, no hospital. Pra, pro hospital. Daí, tipo assim, a chave do carro tinha caído embaixo do cara que tinha Do sido. governante antigo. Eu acho,
sendo levado do espeto. Daí, aí, quando o cara foi, o seu Parker foi pegar a chave, ele só, tipo assim, encostou com nojo e virou nem querendo encostar. Foi tipo um estopim pro Sr. Kim, tá ligado? Ele Ele não. já tava cansado de ser É, tratado daquele jeito, como se fosse um animal nojento. tratado como se fosse pobre e como se só por classe social, quantia de dinheiro, não fosse um ser humano. E há Daí quem deu diga, né, aquela que o filme só passa essa parada que da família pobre ser os parasitas, porque os ricos no filme também, tecnicamente, foram os parasitas também pros pobres, Pois cara, é. dos King. é interessante. O próprio autor do filme, ele disse que não queria representar nem os ricos como bons e pobres como mal, nem o contrário, mas, tipo assim, mostrar que todo mundo Todos são são, vilões. são vilões, mas, tipo, mais pessoas, tá ligado? Que não tem ninguém certo, necessariamente. Aí, aí nisso aí, né, desenrola o final do filme, na parte do. No caso, como que acaba, né? Das consequências de essa coisa leve que você da festa. Do pai ficando voltando pra casa, ficando no bunker, a família dando algumas coisinhas pra casa. Não sei se lembra como é que é. Como é que é exatamente? Assim, o que acontece? Consegue repetir que eu tava estranho pra caramba. Verdade. Ei, maldade isso aí. Não, vocês lembram o que acontece exatamente no final do filme? Que eu lembro, mas, né. Cara, o final do filme, depois da morte da irmã do protagonista, É. cara, só anunciou a morte e a vida volta ao normal. O único problema é que o protagonista. Uma coisa também que aconteceu foi que o pai dele, o pai da família Uhum. Kim, ficou preso no porão, no bunker da família Park. Uhum. Eu não lembro o motivo. Era porque ele sabia que se ele saísse, ela ia ser pego pelas câmeras e foi meio instintivo. Foi ele que Quando ele matou o pai viu. da família Park, na verdade. Pô. Acaba virando meio que um loop, né, querendo ou não. Cara, interessante isso aí do filme, que é mais uma vez falando que não importa não ter só continua a mesma coisa, tá ligado? Cara, é aquilo. A história nunca se repete, mas ela rima. Já dizia Reginaldo. Reginaldo Simões. Dizia filósofo Reginaldo. Cara, aí o que acontece? Eu não lembro, mas seria interessante até se a senhora Kim começasse a trabalhar lá para os próximos proprietários lá, os próximos caras que estivessem morando. Então seria literalmente como o começo do filme. E seria Tipo assim, cinema total. Porque aí, isso daí iria muito além só da mensagem de literalmente ser uma metáfora para parasita, tá ligado? Mas que a estratificação social, cara, ela é uma parada que ela vai se modernizando da mesma forma como a luta de classes vai se perdurando pela sociedade. Uhum. Cara, aí tem a cena final, né? Do filho do Sr. Kim falando, tipo assim, que tem naquele monólogo dele, que é, tipo assim, ele falando, tal, É mais ele uma falando que seita queria que dói comprar, que menos, né? vai comprar casa. É, ele falando que queria comprar casa, aí aparece aquela visão ali dos caras, tipo assim, dele comprando a casa, tal, a família se revendo, mas, tipo assim, eu sei que não é muito realista. Na minha opinião, não é assim que acontece. Eu acho que é mais uma visão mesmo, mas pra vocês, no caso, o que vocês pensam, assim? Pra mim Independente de só conclusão, demonstra o né? desejo do pobre de ser rico. Eu, Cara, eu, eu, eu concordo até, cara. Eu como O... pobre, eu acho que. eu como pobre. Eu Mas como assim, classe média. se tu for tentar levar em conta que a premissa do filme é eles a todo momento querendo mudar de vida, é válido, Uhum. entendeu? Apesar de que os fins não justificam exatamente os meios. Não, com certeza não, né? Não, Já que, exatamente. já que meio que termina com o Sr. Park no mesmo lugar que ele estava no início do filme.
Sim. Outra coisa que conta também é o peso de uma recomendação. Sim. A networking, né? Que chama. Verdade. Que é Ele vai muito. fugindo um pouquinho, mas é interessante falar também, né? Cara, do início do filme, eu ficava pensando que o filme ele acabaria. Sabe o nome do cara que. Agora eu esqueci, porque o cara só apareceu um pouquinho no filme. Mas o cara que recomendou a vaga pro menino da família aqui. É o Kevin. Protagonista. Quem Eu recomendou não pra lembro o ele. nome dele. Pera aí, é o que apareceu, tipo, pra dar pedra? O cara que deu a pedra. Ele é o Kevin. Não, Kevin é o. O É o Kevin é o filho mais velho, protagonista. né? É o filho mais novo. É o Mano, ele mais velho. é o figurante. É o cara que dá pedra. O cara É o da cara que pedra. faz o filme acontecer, mas aqui é figurante. Isso pode ser tão errado. Mano. O cara Usa que uma dá pedra. drogas. Usa uma drogas. Pera aí. Min. Acho que é Min. Enfim, Kim é Jong. interessante. É interessante, tipo assim, como que, se não fosse por isso, primeiro que não aconteceria toda essa merda que rolou, e segundo que, em quesito mais realista, sem falar de filme em si, de roteiro, os caras nem teriam chance de ter um emprego. Provavelmente aconteceria mais merda, porque, né, os caras, pelo jeito, estavam pior do que o próprio pai, que trocava de emprego toda hora, que até virou rotina pra ele, tá ligado? Mas afinal, que E, importância foi aquela pedra? Além cara, do talismã. De ser tipo um talismã. mano, tem o fato de que ela foi usada pra quase matar alguém, mas não, mas agora É. falando sério. Ela Isso tem. mostra também É as legal, é crenças, né? interessante. Isso mostra também a crença em coisas. Sim. É porque. Falando nisso de crença, tem uma relação muito boa que é, pra começar, da pedra, que eu tinha dado uma pesquisada que ela tem significado tipo, que traz realmente boa sorte. Só que, né, é coisa mais antiga, então só os mais velhos acreditavam. Mas com relação a esse negócio de acreditar em sorte, em futuro, tipo assim, de você ter metas, etc. Sabe aquela cena que eles estão no abrigo, depois que acontece toda aquela chuva? Aham. Então, sabe aquela a cena que certo alguém pulou da gente conversando? O filho do pai conversando. Enfim, aí nessa cena, o pai falando que, pra ele, o jeito certo de viver, ter expectativa, é você não ter expectativa. Porque todas elas são quebradas. Elas são só destruídas. Só não ter meta pra não ser quebrado. É literalmente chave de levar, porque você segue o próprio pai toda hora troca de emprego, ele não tem perspectivas. Ele só tenta viver, só tenta sobreviver na real. Isso Até fala isso é muito difícil. sobre conforto, né? O quanto isso também gera, querendo ou não, a tal da invisibilidade. Ele diz, né, sabe qual tipo de plano que nunca falha? É não fazer plano nenhum. Exatamente. Isso daí é uma parada que, querendo ou não, é mais ou menos um mindset. Um mindset. Ai. Mais de 7. Fala muito Nossa. sobre o conforto. O conforto, né? Quando a gente se acostuma a uma realidade onde a gente não tem dificuldade, principalmente. Cara, E a gente tá meio que nesse ciclo e a gente tá com medo de sair porque pode dar errado. comunidade. Tanto que é por isso que os pais pedem pros filhos fazer faculdade. Exatamente. Porque eles sabem que aquilo pode dar certo. Então, se seguir outro caminho, pode dar errado. E os pais não querem ver o filho, sei lá, na rua pedindo dinheiro, ou fazendo live e pedindo dinheiro. A gente pode meter ao sábado letivo passado do porquê que grande parte da massa que é pobre, da massa da camada mais baixa da sociedade, ela não consegue se alavancar lá pra cima. É justamente por causa desse conforto. É isso que eu ia atacar agora. Bolsa Família Ataquei tem. o tempo, né? É justificável, mas mesmo assim, velho. Porque não é um dos motivos. É uma forma do filme meio que dar essa alfinetada de que a razão pela qual muitas das pessoas que não têm uma condição muito boa de vida e que querem mudar, mas não conseguem, é porque elas não querem sair da zona de conforto.
Uma das coisas que a gente viu sobre empreendedorismo, né, é que se você tem uma ideia e que você quer levar essa ideia para frente, você tem que fazer de tudo para ela funcionar, mesmo que isso signifique perder tudo. Não tem que ter medo, mas também não tem que ser só coragem. Exatamente. É o que um dos chefes aqui de um restaurante muito famoso por aqui disse, né? Coragem em excesso pode também levar a queda da mesma forma de que você só não fazer nada. Soberba também. Assim como soberba. E é aquilo que o professor Reginaldo falou. O povo não é pobre porque é difícil arrumar um emprego. Não, o povo é pobre porque tá acostumado com Bolsa Família. Cancelamento vindo. Mano, daqui a uma semana esse podcast vai ser deletado. Tô sendo otimista. Vai ser banido. Mas falando nisso, por que o protagonista não conseguiu, afinal de contas, se dar bem? Isso se trata também por uma coisa muito popular na sociedade. Primeiramente, é porque ele não fez um momento à Lura. Vou finalizar agora de forma muito formal. O filme ele explora a beleza, né, do nosso homem moderno, da modernidade, que é o período em que a gente vive, e de como, tanto social quanto economicamente, a nossa sociedade é estratificada. O que até certo ponto a gente pode dizer que denuncia racionalmente de forma correta. Não só a obra faz esse trabalho muito bem, mas dos movimentos sociais correntes. Como a gente pode pegar esse filme lá da Coreia do Sul e a gente pode relacionar com o que acontece aqui no Brasil. Sim. Entretanto, a gente tem que também entender que nem tudo é perfeito. E a gente tem que levar em consideração que uma das denúncias que a obra tenta fazer acaba não meio que desconsiderando o fato de que as pessoas mais pobres, até mesmo as que estão em estado de miséria, mesmo que longe de todas as oportunidades que não podem, por esse ser um erro metafísico, elas estarem longe de sua racionalidade. E isso é muito bem verificado no contexto do nosso país, onde homens e mulheres de família escolhem um cotidiano árduo de longas horas de trabalho em detrimento de qualquer falsificação, falcatrua e desonestidade, antes de qualquer teoria de opressão estrutural. E esse é o motivo pela qual as bases da sociedade não optam pela militância. A forma como o filme ele retrata, né, as pessoas mais pobres em desespero, eu não acho assim que é necessariamente uma boa denúncia, né, como quase todas as mensagens que o filme quer transmitir pra gente. Porque nem todo mundo é tão desesperado a ponto de falsificar documento, se infiltrar numa família e colocar todos os familiares como empregados dessa família rica para ganhar dinheiro. Entendeu? Sim. Então, cartaz, obviamente, que é um objeto. Tem alguma opinião aí pra falar? Não sabendo se está vivendo. O cartaz não fala, tá? Só tô tentando procurar pela televisão atrás do cartaz. Exatamente. Cartaz, por favor. Fala aí, cartaz. Esse filme é massa, né? Foi cinema, né? Deixa o cartaz falar, cara. Perdão. Mano, esse filme é massa, é isso aí. Cara, poético. E com isso, nós finalizamos a programação de hoje. Muito obrigado a quem nos escutou até aqui. Se inscreve, dá like. É Live Pix aí na tela agora. Dê uma olhada na Lura. É um faça o curso. Curso muito bom. Faça o curso. Aproveite a oportunidade para não reprovar na matéria do Walter. Para não virar o protagonista e matar a pessoa. Se cuidem. Boa tarde para vocês. Bom dia para vocês. Boa noite para vocês.